Pessoal, hoje vamos para a segunda etapa da análise da carretilha Venator ACX, modelo recém-lançado da Marine, agora praticamente final de 2024. No vídeo passado a gente falou algumas especificações, né? Inclusive tiramos algumas medidas. Antes que a gente comece a falar, os rolamentos dela seguem o mesmo padrão das carretilhas da Marine. Esse fixo do carretel mede 11 por fora, o furo dele mede 5 e a largura é 4 milímetros. Esse aqui da tampa mede 10 por fora, com o furo de 3 milímetros e a largura dele é 4 milímetros. Deixa eu ver, não temos parafuso aqui no compartimento do carretel. Vamos lá. Carretilha de um modo geral, pessoal, bem legal, viu? Eu achei ela bem bonita, apesar de ter estranhado um pouco o fato dela ter aumentado o tamanho. Não é especificado pra gente qual a coroa que essa carretilha traz, mas eu acredito que seja a coroa em duralumínio, que possivelmente seja a mesma coroa da Ligier AC. E se for, quem tiver interesse, né, em reforçar a carretilha, pode ser interessante comprar uma coroa da Ligier e colocar aqui. Ó, abaixo da manivela, uma arruela de aço bem grossa, que ela serve como proteção tanto para a manivela quanto para o eixo, nesse caso para os dois, porque os dois são feitos em alumínio. A estrela de fricção dela é flutuante, estrela muitíssimo bem feita, muito bonita. A mola, a porca dela, uma porca quadrada, abaixo dela uma arruela feita em aço que tem um revestimento tipo de teflon, que é comum nas carretilhas Daiwa e Shimano. Abaixo dela a primeira arruela com barriga, ou a mola prato com a barriga para cima, a segunda com a barriga para baixo. Essa peça que trabalha junto com a estrela para fazer o ponto a ponto do ajuste do drag. Como de costume, essa carretilha não tem rolamento apoiando a ponta externa do eixo da manivela. Antes da bucha nós temos aqui uma arruelinha fininha. A bucha padrão que trabalha com anti-reverso. Vamos tirar aqui o botão do ajuste, segue aquele mesmo padrão das carretilhas Marine. O ponto a ponto é fixo dentro dele, o que é legal, né? Evita que a gente perca as peças na hora da desmontagem. Os parafusos dessa carretilha são todos na parte de fora, ao contrário da Ligier AC, que os parafusos ficam na parte de dentro. Não, a Ligier AC não tem parafuso aqui na carcaça, na tampa lateral. Interessante, né? Já que essa carretilha é um pouco maior, esses parafusos poderiam ter sido colocados por dentro também. Deixar a carretilha com uma cara um pouco mais premium. Olha, pra mim, na minha opinião, logicamente, respeito se você não concorda, a Ligier AC tem uma cara bem mais legal do que essa carretilha. A Ligier AC passa-se uma impressão de uma carretilha um pouco mais premium. Eu esperava um pouquinho mais da Venator AC. Eu acho que ela poderia ser uma carretilha um pouco mais apresentável, tendo em vista ser o carro-chefe da Marine. A tampa dela é bem levinha, anti-reverso de micro-rolete, semelhante ao da Ligier e da Venator AC também. Para soltar o rolamento de apoio do pinhão, não precisa desmontar a carretilha, é só tirar o botão do ajuste fino. E aqui então nós temos a mecânica dessa carretilha. Vejam, aqui nós temos aquela mecânica bem tradicional que a gente está acostumado a ver na Lubina, na Venator AC, na Venator Light, na Venator SE, na Venator roxinha, uma coroa feita em duralumínio e o pinhão feito em latão. Ao meu ver, eu acho que a Venator AC merecia ter recebido a coroa da Ligier. Tendo em vista a Venator AC ser uma carretilha até mais versátil do que a Ligier, porque ela tem um carretel maior, então ela comporta mais linha e linha mais grossa, sendo uma carretilha muito mais indicada para se pescar dourado, cunariaçu, trairão, por exemplo, ela poderia ter recebido a coroa em latão, juntamente com a Legacy. E a Ligier AC, mesmo tendo o carretel um pouquinho mais fundo do que a Ligier tradicional, poderia ter recebido essa coroa feita em duralumínio. Vai entender, a gente nunca entende qual que é a ideia por trás dos projetos desses equipamentos. Primeiro disco de freio é feito em duralumínio, bem padrão nas carretilhas da Marine. Primeiro disco feito em carbono, aquele bem maleável, tipo das carretilhas mais antigas. Segundo disco feito em aço. Segundo disco de carbono. Terceiro disco feito em aço. Terceiro disco de carbono. Segundo e terceiro disco que são feitos em aço trabalham em conjunto para fazer o sinal de tomada de linha. Coroa dela muito bem feita, muito bem usinada e super leve. Abaixo da coroa, aquele típico disco de fibra, que já poderia ter virado um disco de carbono, né?
e abaixo dele o disco dentado que faz o gatilho subir. Vejam que ele é um disco um pouco diferente, né? Ele é maior e tem os dentes, vamos dizer que quadrados, diferentemente das carretilhas mais antigas da Marine. Pinhão feito em latão, aquele pinhão comprido que poderia ser apoiado por 2 rolamentos. Suporte do pinhão com reforço de aço, que também é tradicional nas carretilhas da Marine. Eixo da manivela feito em duro-alumínio, que também é padrão nas melhores carretilhas da Marine. Lubina, Ligier e Venator, apoiado por um eixinho aqui na parte de baixo. E ele tem aqui, ó, uma pecinha diferente. Essa chapa que segura ele, ela tem esse formato um pouco diferente, com essa linguetinha, justamente porque essa linguetinha segura essa mola. E essa mola é quem faz pressão no hook keeper, né, no prendedor de anzol. Vamos soltar a carenagem. Essas desmontagens de carretilhas da Marine é quase que chover no molhado, né? Elas seguem um padrão muito semelhante entre elas. Aqui a porca que segura a unha, que é feita em plástico. A unha tradicional, feita em latão cromado. Acima dela tem uma arruelinha. O guia de linha é apoiado por esse eixinho aqui na parte de cima. E a parte de baixo é apoiada diretamente na capa do eixo sem fim. Esse eixinho aqui na parte de dentro serve como uma proteção para o guia de linha. Para soltar o eixo sem fim, segue o mesmo padrão. Tiramos essa arruelinha de pressão. Abaixo dela tem uma arruelinha bem fininha. Aqui então nós temos, ó, eixo sem fim apoiado por 2 rolamentos nas duas extremidades aqui, ó. O que também já é padrão nas melhores carretilhas da Marine. Até a Brisa, né? A Brisa 11.000, a Venza, acho que é 11 ou 12.000, também vem com eixo sem fim apoiado por 2 rolamentos. Aqui debaixo das torrezinhas que sustentam o suporte do pinhão, nós temos uma bucha para apoiar a ponta mais grossa do pinhão, o que é igual a Ligier AC, a Venator AC, a Lubina GTX, a nova Lubina, todas elas seguem esse mesmo padrão. Caso você queira trocar essa bucha por um rolamento, as medidas são furo de 8 mm, diâmetro externo de 12 mm e a largura do rolamento são 3,5 cm. Pessoal, então vamos fazer aqui um comparativo entre a coroa das duas carretilhas, tá? Aqui na parte de cima, vocês estão vendo, todos os discos de freio da Ligier. Ó, o primeiro disco, que é feito em duro-alumínio, é igual ao da Venator. Os discos de carbono são iguais também ao da Venator. Os 2 discos de aço também são iguais ao da Venator ACX. O disquinho de fibra que fica abaixo da coroa, o da Ligier AC, é um pouquinho menor do que o da Venator ACX. E o disco dentado que faz o gatilho subir é um pouco menor do que o da Venator AC. Aí vocês me perguntam, William, por que esse disco é menor? Então, pessoal, acontece que aqui na Ligier AC, o bracinho articulado é um pouco mais comprido. Esse aqui, ó. Essa pecinha branca, aqui na Ligier AC, ele é mais comprido do que aqui na Venator ACX. Por esse motivo, o disco ele tem um diâmetro um pouco menor. Já que o bracinho articulado é mais longo, ele alcança mais longe. E aqui, como ele é menor, colocaram esse disco maior para compensar. Com essa peça de plástico que segura o suporte do pinhão, elas são semelhantes, mas não são iguais. Aqui na Venator AC, as duas torrezinhas, elas são, vamos dizer que avulsas, tá? Se a gente tirar esses 2 parafusos aqui na parte de cima, elas vão sair junto com esse anelzinho que está aqui de baixo. Já aqui na Ligier AC, se a gente tirar ali aquele parafuso, temos também que tirar esse parafuso aqui com a cabeça maior para soltar essa peça. De um modo geral, são peças muito semelhantes, mas elas não chegam a ser iguais. O funcionamento é o mesmo, o material delas é o mesmo, mas o formato das peças em si é um pouquinho diferente. Vai mudar alguma coisa? Não. Elas seguem sendo iguais, durando igual, funcionando da mesma forma. As engrenagens também são iguais nas duas, então de um modo geral são sim carretilhas muito semelhantes. Agora vamos ao ponto que mais nos interessa, a coroa. Vamos ver se a coroa da Ligier AC é igual à coroa da Venator ACX. Exatamente igual. Elas têm o mesmo diâmetro externo, elas têm a mesma largura, a mesma contagem de dente, o mesmo alinhamento de dente e a mesma velocidade também. Ou seja, se você comprar uma Venator ACX, você pode comprar uma coroa da Ligier AC para fazer a troca caso você queira uma carretilha que seja mais durável. Vamos fazer aqui um comparativo de peso entre elas.
Coroa da Venator ACX, 7,91 gramas. Coroa da Ligier AC, 22,8 gramas. É uma diferença considerável, pessoal. São praticamente 15 gramas de diferença. Ou seja, se a gente pegar a coroa da Ligier AC e colocar na Venator ACX, a Venator passará de 168 gramas para aproximadamente 183 gramas. Uma diferença aí de mais ou menos 15 gramas. Então, pessoal, estando aqui com a máquina toda desmontada e tendo feito esse comparativo para vocês, vamos dar aqui o nosso veredito sobre essa máquina. Olha, de um modo geral, eu gostei da carretilha, embora ela não me surpreenda em nada. Acho que a única surpresa que eu tive em relação a ela foi sobre o tamanho, já que ela passou a ser uma carretilha maior se comparada com a Ligier AC e se comparada também com a Venator AC. Para algumas pessoas isso pode não ser um problema, já para outras pessoas pode sim ser um problema. A carretilha tem uma boa construção, algo bem típico que a gente já está acostumado a ver nas carretilhas da Marine, como Lubina, Venator AC e a Legacy, por exemplo, né? Uma mecânica legal, uma mecânica bem feita, uma mecânica já muito conhecida, mecânica de fácil manutenção, é fácil encontrar peças de reposição. Então, de um modo geral, ela segue sendo aquele quase que o mesmo do mesmo. Ela tem uma carinha diferente, um corpinho mais gordinho, mas a mecânica, a alma dela segue sendo igual ao das suas irmãs mais antigas. Aí agora eu vou levantar duas questões. Em primeiro lugar, se me perguntarem, William, você acha que vale a pena? Bom, pessoal, achar que vale a pena ou não é algo muito relativo, porque vai depender de pessoa para pessoa. Se eu fosse avaliar para o meu uso, eu acho que vale a pena. Para o que eu pesco, ela vale a pena. Para o que eu pesco, ela me atende. Pode ser que ela não seja a carretilha ideal para todos, mas para muita gente ela vai ser. Segunda pergunta. William, você escolheria a Ligier AC ou a Venator ACX? Bom, pessoal, aqui já é uma pergunta um pouco mais difícil para responder e que talvez eu precise de um vídeo específico para falar sobre elas, tá? Mas de um modo geral, se eu fosse optar pelo tamanho e pela mecânica, eu optaria pela Ligier AC, mesmo ela sendo um pouquinho mais pesada do que a Venator ACX. Mas, se eu for avaliar por questão de desempenho, a Ligier AC não seria uma carretilha que estaria na minha lista de escolha, porque eu não gostei do desempenho dela, tá? Eu acho que é uma carretilha que deixa a desejar na precisão do freio. Acho que o freio dela funciona legal para quem vai usar com iscas mais pesadas. Iscas mais leves, como é o padrão que eu uso na maioria das minhas pescarias, ela não vai bem e possivelmente a Venator ACX possa ser melhor do que a Ligier AC nesse sentido. E com isso eu diria para vocês, olha, eu escolheria a Venator ACX se ela tiver um desempenho melhor do que a Ligier, e escolheria a Ligier se eu quisesse uma carretilha menor e com uma mecânica um pouco mais forte. Acho que seria essa a resposta. Beleza, pessoal? Então eu acho que é isso, né? Acho que não temos muito mais o que falar aqui. Estamos falando de um equipamento que só mudou a cara e o mecanismo de freio, mas que segue o padrão que a Marine já está acostumada a trazer para a gente no mercado. Então, se ficou alguma dúvida, eu peço que falem comigo nos comentários, que eu estarei respondendo a todos vocês. Quem tiver interesse em comprar essa carretilha, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E lembrando que quando você compra através dos nossos links, você ajuda o canal a continuar criando esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Beleza? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!